A gente vai falar um pouquinho hoje sobre, é, na verdade, faltou atualizar o nome dessa aula, né? Noções Jurídicas 1. Na semana que vem a gente vai ter uma atividade assíncrona, que está muito relacionada ao que a gente vai ver hoje. E na outra semana, né, passando semana que vem, a gente vai fechar esse conteúdo com Noções Jurídicas 2, tá? Eu vou começar a aula de hoje mostrando essa imagem, né, essa obra de arte, essa pintura. Alguém já viu essa imagem? Já... A... Qual é o nome dela? A Aline não vale falar, hein, Aline? Mas os demais é, já tiveram contato, já viram? Sim, Sim, se eu não me Luana? engano, deve ser do Portinari, ou Não. errei? Aquilo é Eu não Eu acho lembro, que eu mas já eu vi já no livro vi. da escola. como Eu é acho que eu já vi no livro da escola. o livro da escola, exatamente, né? É bem famosa, né, essa imagem, assim. Os livros é, do ensino médio, né, eles costumam trazer na parte de artes, né? Enfim, essa foi uma pintura foi uma obra, né, produzida por uma pintora chamada Tarsila do Amaral, brasileira, né? Quando vocês olham para essa imagem, o que é que vocês pensam, assim? O que é que vem na cabeça de vocês? Quando vocês... Diversidade. Diversidade. Alguém mais quer complementar? Classe social. Parece vários trabalhadores de uma empresa. Vários trabalhadores de uma empresa, classe social, diversidade. Gente, se alguém estiver tentando entrar, vocês me avisam, porque eu estou com a tela do computador preenchida pelo slide e estou olhando para o celular com vocês, então não estou vendo se tem alguém tentando entrar. Enfim, é isso mesmo, né? O nome dessa obra é Operários. Licença, professor, desculpa, a Gisele está tentando entrar. Tá, já vou. O Bruno também. Eu vou ter que deixar o slide, pelo menos agora no começo, assim, porque daí eu consigo ver quem está tentando entrar. Enfim, o nome dessa obra é Operários, tá? É uma obra da década de 30, dessa pintora que eu falei. Quando a gente olha para o cenário histórico do Brasil, na década de 30, o que a gente percebe é que o nosso país estava vivendo um intenso processo de industrialização aqui. Tá? Então, depois da crise de 29, o Brasil foi fortemente afetado, porque era dependente da exportação do café. Começou, na verdade, passou a haver um entendimento de que era necessário investir no desenvolvimento de um parque industrial, e assim aconteceu, né? O Brasil passou a investir mais na industrialização. Então, fábricas foram abertas, as cidades começaram a se desenvolver, as pessoas começaram a sair do campo para a cidade, e com isso a gente passou a perceber essa multiplicidade de pessoas, principalmente nos grandes centros urbanos, né? Pessoas que têm diversas características, brancas, pretas, amarelas, é, de diversas religiões, de diversas orientações sexuais, de diversas, enfim, inclusive fora do Brasil também, então japoneses, na verdade asiáticos como um todo, né? Europeus, africanos, enfim, né? Uma, uma difusão de pessoas, né? Principalmente nos grandes centros urbanos. E aí, a gente, não sei se vocês concordam comigo, mas conviver com o diferente nem sempre é tão fácil, né?
Nem sempre é fácil você conviver com pessoas que são tão diferentes de você, que pensam diferente de você. Então, desse contato entre pessoas tão diferentes, que têm visões de mundo tão diferentes, podem surgir conflitos. E aí, imagine vocês como seria viver num mundo onde não houvesse nenhum tipo de ordenamento, onde não houvesse nenhum tipo de legislação ou de deveres bem definidos. Imagine viver num mundo onde todo mundo pode fazer o que bem entender. Ia virar uma completa bagunça, né? Então, por isso que existe o direito. A gente pode definir de um modo bem geral o direito como o ordenamento jurídico que vigora em determinado país ou região. Ou seja, estabelece ordem na medida em que impõe regras. Então, essa ordem, esse ordenamento, que é o objetivo do direito, é obtido através da imposição de determinadas regras. Então, a gente vive numa sociedade e nós não temos o livre-arbítrio para fazer o que a gente bem entender. Na verdade, a gente até pode fazer o que a gente bem entender, mas sabendo que regras existem, né? Que todos nós temos deveres a cumprir. E na medida em que a gente descumpre determinados deveres, nós vamos passar a estar sujeitos a determinadas punições previstas em lei. O Giovanni estava tentando entrar aqui. Então, o Estado, de um modo bem geral, ele vai se organizar através de poderes políticos. A gente tem o poder executivo, representado pelas figuras do vereador, do prefeito, do governador, do presidente. Nós temos o poder legislativo, representado pelas figuras dos vereadores, dos deputados, dos senadores. E nós temos também o poder judiciário, que vai estar composto por órgãos colegiados, que são os tribunais, por exemplo, o Tribunal Superior Federal, que é um tribunal, é um colegiado formado por vários magistrados, e nós temos também os órgãos monocráticos. Então, nós temos os órgãos colegiados, que são os tribunais, e os órgãos monocráticos, que são os juízes de direito. Além disso, nós também temos outras organizações que vão desempenhar funções essenciais também, como Ministério Público, Defensoria Pública e por aí vai. Então, o nosso aparelho judiciário, ele é bem complexo e, em última instância, o objetivo dele é exatamente aplicar a lei. Então, quando a gente fala em aplicar a lei, o nosso foco principalmente vai ser na figura do juiz, né? Na figura dos juízes, que vão ser responsáveis por mediar os conflitos a que eu me referi agora há pouco. Então, diante de determinado conflito, dependendo do conflito, a atuação judicial pode ser requisitada e caberá ao juiz aplicar a lei e decidir, tomar determinada decisão. No entanto, o juiz sabe muito, mas não sabe tudo. Ele tem um conhecimento muito profundo da ciência jurídica, mas determinados conflitos podem envolver fatos que demandem um conhecimento da ciência odontológica, né? E aí, quando a gente fala da ciência odontológica, quem que domina o conhecimento da ciência odontológica? Somos nós, os cirurgiões dentistas, né?
Então, não cabe ao médico, ou à enfermeira, ou ao fonoaudiólogo, por aí vai, atuar em situações de natureza odontológica, porque esse é um conhecimento da nossa área, assim como eles também têm conhecimentos que são da área deles. Então, o conhecimento é muito vasto, o conhecimento é muito extenso, então a gente não consegue dar conta de tudo. Por isso que existem essas áreas de conhecimento. E aí a gente termina se aproximando e se aprofundando mais em determinadas áreas. Tá? Então, nos casos onde o fato demanda um conhecimento que o juiz não dá conta, ele vai solicitar a atuação do perito. O perito vai utilizar o seu conhecimento técnico e científico para proceder uma investigação, produzir um relatório, que vai ser inclusive tema de um seminário do segundo bimestre, e a partir desse relatório o juiz vai ter uma segurança maior para tomar uma decisão. O perito não decide nada. Não cabe ao perito fazer julgamento de valor, não cabe ao perito apontar culpados ou inocentes. O perito vai receber quesitos, seja quesitos produzidos pelas partes, seja quesitos obtidos em bancos de dados, isso vai variar de acordo com a área, se é civil ou criminal. Então, ele vai receber quesitos que são perguntas, e ele vai ter que responder essas perguntas de forma objetiva e parcial, de preferência afirmando ou negando. Então, espera-se que o perito seja categórico, sim ou não, e ponto final. Tá? Caso esse perito não tenha elementos suficientes para afirmar ou negar, ele pode responder falando que não possui elementos suficientes para afirmar ou negar. Está tudo bem também. Agora, ficar fazendo julgamento de valor, ficar fazendo digressões e suposições, isso não é papel do perito. Tá? E aí, através do relatório objetivo e imparcial produzido pelo perito, o juiz vai ter uma segurança para tomar uma decisão mais justa. Nos casos onde o fato demanda o conhecimento odontológico, esse perito deverá ser obrigatoriamente um cirurgião dentista, seja graduado, ou, na verdade, seja um clínico geral, ou seja, apenas com a graduação, seja com uma formação mais robusta, né? Especialização, mestrado, doutorado, por aí vai, né? Isso vai variar bastante. Então, é responsabilidade do Conselho Federal de Odontologia. Kelinha, você lê para a gente, por favor, os itens 1 e 2? Tá. Dispor sobre a competência dos especialistas na área encontrada em sua consolidação das normas para procedimento nos conselhos de odontologia. 2. Previsão de proceder os vários tipos de perícias odontológicas nos fóruns civil, criminal e trabalhista e na área administrativa. Obrigado, Kelinha. Por nada. O item 1 fala sobre a disposição das atribuições do perito que são encontradas nesse documento. É um documento bem extenso, porque ele vai tratar não só da questão dos peritos, mas também das atribuições do clínico geral, do técnico em saúde bucal, do auxiliar em saúde bucal, enfim. E o item 2 fala do que a gente já conversou em aulas anteriores, né, sobre a possibilidade de atuação do perito nas mais diversas áreas. A Resolução 20 do CFO, publicada em 2001, trata das atribuições do perito, principalmente nos seus artigos 2º e 3º. Mônica,
você consegue ler o artigo 2º? Mônica? Desculpa, estava desligado aqui. Artigo 2º. Considera-se perito o profissional que auxilia a decisão judicial e administrativa por solicitação da autoridade judiciária ou por designação do Conselho, fornecendo laudo técnico detalhado, realizado através de perícia, com a verificação de exames clínicos, radiográficos digitalizados, fotografias, modelos de arcos dentais, exames complementares e outros que auxiliarão na descrição de laudo técnico, com absoluta imparcialidade, indicando sempre a fonte de informação que o amparou. Obrigado, bem. Então, o artigo 2º, eu destacaria a diversidade de fontes de informação que podem embasar o relatório produzido pelo perito. Então, ele pode utilizar fotografias, radiografias, exames complementares, enfim, uma série de documentos, né, de fontes de informação. O artigo 3º, como vocês não estão vendo completo, eu vou ler. Então, o artigo 3º fala que são atribuições do perito executar o laudo técnico com absoluta isenção e imparcialidade, que eu falei agora há pouco, responder os quesitos formulados de forma objetiva, também já antecipei isso, abster-se de emitir opiniões pessoais e reportar-se sempre a fundamentos científicos, citando a sua fonte. Essa mesma resolução trata também das atribuições do auditor, que é uma figura diferente do perito. Nós já conversamos na 2ª aula também. Aldenora, você consegue ler para a gente? Artigo 4º. Considera-se auditor o profissional concursado ou contratado por empresa pública ou privada, que preste serviços odontológicos necessite de auditoria odontológica. Permanente para verificação da execução e da qualidade técnico-científica dos trabalhos realizados por seus credenciados. Obrigado, bem. Então, até aqui nenhuma novidade, né? Já conversamos sobre isso, sobre essa questão do auditor. Aline, artigo 5º, bem. São atribuições específicas do auditor seguir as normas técnicas administrativas da empresa em que presta serviço, observar se tais normas estão de acordo com os preceitos éticos e legais que norteiam a profissão do cirurgião dentista, recusando-se a cumpri-las caso esteja em desacordo com o Código de Ética Odontológica. É isso mesmo, obrigado, viu, Aline? Então, ele está falando aqui, né, da necessidade de atuar seguindo o Código de Ética Odontológica, que é exatamente o que a gente tem conversado e vai conversar ao longo de toda a disciplina, né? A necessidade da gente ter uma prática clínica ética, tá? E aí, a gente tem 2 imagens aqui, né? Uma imagem em cima com um grupinho de amigos, são crianças, mas a gente pode também transpor esse exemplo para um grupo de amigos de adultos ou jovens, enfim. E embaixo a gente tem uma imagem que aparentemente é de um cirurgião dentista conversando com uma paciente, né? É o que aparentemente a gente consegue inferir. E aí eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham que há de diferente entre a relação de amigos e a relação profissional, né? A relação do cirurgião-dentista com o paciente. O que é que vocês conseguem imaginar que há de diferença? Professor, eu acho que amigos têm que gostar um do outro. O paciente, o dentista, não precisa se gostar, mas o dentista precisa ter uma responsabilidade com o paciente.
Interessante, Bruno. Bruno falou da questão de gostar no sentido de simpatia, né, Bruno? Simpatizar, né? Isso. Quem mais? Eu acho que quando você tem algum, assim, você vê algum traço de afinidade, o relacionamento fica mais fácil, né? A Gi fala da questão de que a afinidade torna a relação mais fluida, né? É uma relação que tende a funcionar melhor. Realmente é isso mesmo, né? Alguém A mais? segurança também, né, professor, daquele profissional. Quando vocês têm ali uma aproximação, eu tenho certeza que o paciente ele tem mais confiança de estar fazendo tal procedimento, até aquele procedimento mais invasivo. Então, eu acho que ali o dentista ele vai dar aquela confiança. E se tem ali aquele grau de, não de amizade, mas de confiança, de respeito entre ambos, eu acho que o processo fica até mais fácil. Olha, bem boa colocação também, viu, Aline? A Aline fala da questão de que a aproximação, que pode ser conseguida através de uma boa comunicação, faz com que o paciente tenha mais confiança no seu profissional. Não tenho dúvidas de que é isso mesmo. O que mais? Gostei muito das falas de vocês. Vocês trazem olhares diferentes sobre essa pergunta que eu fiz, né? E eu concordo com tudo. Só que o foco, né, quando eu coloquei essa imagem, o nosso foco seria um pouquinho diferente. Por que eu coloquei essa imagem para vocês? Porque, assim, do ponto de vista do direito, algumas relações não produzem efeitos de grande significância. Por exemplo, digamos que eu seja amigo pessoal da Gisele, tá? Há alguns anos, e por algum motivo a gente se desentendeu e parou de se falar. Há a necessidade de que um juiz intervenha nessa relação que foi desfeita, sabe? É importante, do ponto de vista jurídico, o fato de que eu e a Gisele brigamos e paramos de nos falar, né? Esse é um ponto. O outro ponto é quando a gente olha para a relação entre o cirurgião dentista e o paciente. Digamos que eu seja paciente do Davi Veloso, tá? E aí eu fui lá no consultório dele, a gente conversou, havia a necessidade de colocar, enfim, de fazer um clareamento e a gente fechou um contrato, eu paguei pelo serviço, enfim, tudo bem correto. Só que o Davi fez o procedimento e não ficou satisfatório, sabe? Eu não achei que o clareamento atingiu o nível de expectativa que eu esperava. Então, o Davi fez tudo corretamente, com o contrato, tudo bonitinho, mas a gente não tinha uma relação como a que a Aline falou, uma relação mais próxima, de mais comunicação. Então, esses pequenos atritos fizeram com que o nosso desentendimento fosse a um nível muito mais elevado, né? Porque a gente não tinha uma comunicação boa. Eu não gostei do procedimento, então eu falei, eu vou processar ele. Não quero saber, sabe? Eu paguei pelo serviço, eu queria um resultado melhor, tá? Então, a gente tem uma diferença entre esses dois exemplos que eu falei, tá? Porque, vejam bem, nesse segundo exemplo, houve um contrato foi firmado, um pagamento foi realizado, sabe? Eu paguei pelo serviço, então eu esperava receber um serviço adequado, tá? Se não houver nenhum tipo de
intervenção jurídica, nesse caso, outros exemplos como esse podem vir a ser reproduzidos, tá? Afinal, se... Gente, desculpa, às vezes eu me perco, porque eu fico pelo celular e fico chegando mensagem no meu WhatsApp. Então, desculpa. Então, se não houver nenhum tipo de intervenção jurídica, nesse segundo caso, outros exemplos podem vir a ser reproduzidos, tá? Afinal, o Davi não sofreu nenhum tipo de punição, então eu vou fazer também, né? Eu vou entregar um material diferente do que foi acordado, né? Eu vou fazer uma técnica diferente da que foi acordada. Eu vou pagar o valor que eu quiser pagar, né? Porque não tem nenhum tipo de regulação, não tem nenhum tipo de intervenção jurídica nesse tipo de relação, tá? Então, há uma diferença entre esses dois tipos de relações, né? Tem relações que produzem efeitos muito significativos. Professor, Oi, gente. Oi. eu queria pedir para aceitar uma aluna chamada Andressa e depois comentar. Tá bem, Gi. Já aceitei. Daqui quando terminar, quando fechar aqui, aí você fala, tá? Então, por isso que há essa diferença. Por isso que há essa diferença na produção de efeitos mais significativos e efeitos menos significativos, tá? E a essa segunda relação, que produz efeitos de grande significância, a gente dá o nome de relação jurídica. Guardem esse nome, relação jurídica. Assim que a Gi comentar, a gente volta falando desse conceito. Vai lá, Gi. Então, professor, o jurídico ele vai reger para conseguir uma forma mais padronizada do trabalho, certo? Defendendo o direito tanto do consumidor quanto daquele prestador de serviço, né? Aí entra no patamar, né, na área ética, a questão do atendimento, que nem fala, né, das relações pessoais. Porque quando você é da área da saúde, você faz um atendimento para o seu núcleo familiar ou de amizade, você pode estar entrar em detrimento da parte jurídica, porque essas relações pessoais, elas interferem numa qualidade do serviço se você não gostou, por exemplo, num acionamento do meio jurídico. E nessa questão ética, por exemplo, entra os médicos. Você, dentro da medicina, você não atende eticamente, você não atende seus parentes de linha direta, seja ascensão, né, e os descendentes, por causa dessa relação estreita com eles. Então, assim, para você não ter esses problemas, salvo em caso de emergências e também em estado de guerra, né, por exemplo. É a mesma coisa, você tem um pai ginecologista, você não vai fazer seu acompanhamento anual com o seu pai, por exemplo. Então, assim, essas relações também, na parte odontológica, você pode ter, ou você está, vulgarmente, ou você está caçando um problema, ou a pessoa vai ficar intimidada de dizer, não gostei, vou acionar o jurídico, etc, né? Gente, amigos, negócio à parte, tá? Por mais amigo que seja, por mais legal que seja, um consultório é profissional e paciente, tá? Então, é até bom a gente ter colocado isso, porque, beleza, é meu amigo, né, super próximo de mim, pessoa super legal, mas assim, se der algum problema, essa amizade, ela vai, acabar em 1 minuto, tá? Assim, dependendo da pessoa, mas eu acho que na maioria dos casos, se acontecer algum tipo de situação adversa, esse amigo seu não vai pensar nenhuma vez antes de tomar alguma medida contra você, dependendo da situação, tá? Por isso que é importante você saber muito bem definir as coisas. Meu amigo, tudo bem, mas aqui a gente é profissional, paciente, vamos fazer tudo nos conformes. Isso não significa que você precisa ser um profissional engessado, robótico.
Não. Você pode brincar com seus pacientes, pode acolher eles, como a Aline falou, né? Se aproximar desse paciente, porque isso aumenta o vínculo, né? Aumenta a confiança. Mas sabendo dos limites, tendo bom senso, tendo cuidado em ter uma documentação organizada, porque qualquer coisa que acontecer, você tem que estar preparado, tá? Então, quando eu falo dessa diferença, acho que deu para ficar um pouquinho claro, né? Dessa diferença entre relação de amigos e relação profissional-paciente. Uma é uma relação que não produz efeitos significativos do ponto de vista do direito. Claro, para as pessoas que estão envolvidas nessa amizade e que tiveram um conflito, aquilo é muito importante, aquilo tem um significado muito grande, mas do ponto de vista do direito, do ponto de vista geral, aquilo não é importante, né? Não é importante para a sociedade a briga que eu tive com a Gi, tá? Já no segundo exemplo, sim, aí a gente tem uma relação jurídica, uma relação com efeitos significativos. E aqui no slide, no próximo slide, a gente tem exatamente a definição, né? Então, relação jurídica é todo e qualquer vínculo intersubjetivo normatizado por regra jurídica. Quem pode participar? Todas as pessoas físicas e jurídicas. Já ouviram falar desse termo, pessoa física e pessoa jurídica? Ou é novidade para vocês? Já sim, né? Já? Então, quem é a pessoa física? Somos nós, as pessoas tomadas de forma singular, tá? Então, na verdade, esses termos, né, pessoa física, pessoa jurídica, são termos utilizados na ciência jurídica. Então, do ponto de vista jurídico, eu, Raí Mateus, sou uma pessoa física, né? Um outro exemplo é a pessoa jurídica. Então, caso eu abra uma clínica odontológica e queira registrar essa clínica no CRO, né, o CRO vai compreender essa clínica odontológica como uma pessoa jurídica, tá? Então, pessoa jurídica é uma entidade, é um conjunto de pessoas. Na clínica odontológica, a gente tem uma série de funcionários. Eu, os meus auxiliares, a minha recepcionista e por aí vai, tá? Então, tem essa diferença entre a pessoa física e a pessoa jurídica. A partir do momento que a gente nasce, a gente adquire uma aptidão, uma propriedade. Que aptidão é essa? É a aptidão de adquirir direitos e contrair deveres, tá? Então, todo mundo, a partir do momento que nasce, passa a ter essa aptidão, tá? E a essa aptidão dá-se o nome de personalidade jurídica, que significa exatamente isso. A gente nasce e passa a ter direitos e deveres. No entanto, o exercício pleno, o exercício pessoal desses direitos e deveres vão depender de critérios cronológicos e de critérios de sanidade mental. De acordo com os artigos 3º e 4º do Código Civil, a gente pode resumir que poderão exercer os seus direitos e deveres plenamente, pessoalmente, aquelas pessoas que têm uma idade superior a 18 anos. Em alguns países, essa idade mínima é ainda mais baixa, tá? Então, tem países onde pessoas com 16 anos já conseguem, né, tirar a carteira de motorista, enfim. Aqui no Brasil, ainda a idade é essa. Tem pessoas que defendem a ideia da minoridade penal, né? Na verdade, dessa redução, né, da faixa etária. As pessoas menores de 16 anos e portadores de deficiência mental são compreendidas pelo Código Civil brasileiro como absolutamente inabilitadas, tá? Então, elas não têm a capacidade de exercer plenamente os seus direitos e deveres. Elas não podem, por exemplo, fechar um contrato com vocês. Vocês não podem, na clínica de vocês, fechar um contrato com uma criança de 9 anos de idade. Não faz o menor sentido, né?
nem com pessoas com paralisia cerebral ou que têm algum tipo de deficiência mental. Então, o Estado brasileiro, né, a jurisdição brasileira entende que essas pessoas são absolutamente inabilitadas e, portanto, necessitam de representantes legais. Seja o pai, seja a mãe, seja algum cuidador. Tá? Pessoas maiores de 16 anos, mas menores de 18 anos, são relativamente incapazes. Elas já podem participar do processo de discussão relacionado a esse acordo que vai ser fechado. Elas já podem até assinar também, mas elas precisam de alguém para assisti-las. Tá? Elas precisam de um responsável. Prestem muito atenção na diferença entre esses termos, porque isso provavelmente vai ser questão de prova. Tá? Então, existe uma diferença entre absolutamente inabilitado e relativamente incapaz. Né? Os primeiros são representados, os segundos são assistidos. Os primeiros possuem representantes legais, os segundos possuem responsáveis. Então, são termozinhos que vocês precisam ter uma atenção, pelo menos para avaliação. Mas esse conceito geral é importante que vocês tenham para a vida de vocês. Pessoa jurídica, eu já falei, né? São entidades que, por força da norma jurídica, atuam como se fossem pessoas, assim como as pessoas físicas. As pessoas jurídicas também possuem personalidade jurídica, ou seja, têm direitos e deveres. Por exemplo, uma clínica odontológica não pode prestar serviços psiquiátricos, né? Porque não é da área de competência dessa clínica odontológica prestar esse tipo de serviço. Então, a pessoa jurídica também possui direitos e deveres. Por que a relação jurídica é complexa, né? Porque ela envolve direitos e deveres recíprocos. Tá? Então, na relação entre eu, paciente, e o Cris, profissional, cirurgião dentista, ambos temos direitos e deveres. Né? O que é que vocês entendem que sejam direitos, na verdade, deveres do paciente? Né? O que é que vocês acham que o paciente tem como dever? Expor a verdade, por exemplo, na anamnese. Perfeito, Gi. Exatamente. Acho que é um dos primeiros pontos que eu também falaria, né? Alguém mais? Seguir os protocolos que o dentista determinar, o médico, porque muitas vezes o dentista fala o que ele tem que fazer e ele dirige, faz tudo ao contrário e depois dá problema. Perfeito, Aldenora. Isso mesmo. Eu teria só mais um item para acrescentar. Dinheiro. Pode falar, Cris. Fala. Assinar tudo, assina documento, assina papel. Isso mesmo, Cris. Isso mesmo. E eu também acrescentaria pagar pelo preço combinado. Ora, se a Aldenora me orientou, né, me falou que a prótese parcial removível iria custar R$ 750, eu preciso pagar os R$ 750. Afinal, eu concordei com o preço. Eu assinei o contrato. Então, eu tenho o dever de pagar o valor que foi acordado. A Aldenora falou para mim que era esse valor. Ela explicou, ela colocou no contrato e eu concordei. Então, eu tenho que pagar. Né? Por outro lado, quando a gente olha o cirurgião dentista, ele também tem dever. Tratar bem o paciente, utilizar o conhecimento técnico e científico que ele adquiriu ao longo da graduação, ao longo dos demais cursos que ele fez, para zelar pela saúde desse paciente, fornecer informação ao paciente relacionado ao tratamento que está sendo executado. Tá? Então, olha, percebam como há uma complexidade envolvida nisso. Né? Direitos e deveres recíprocos. Tá? Por outro lado, é importante a gente destacar que a pessoa que tem um direito, ela tem uma facultação.
O que é que significa isso? Ela pode usar esse direito ou pode não usar. Por exemplo, eu tenho o direito de ir à escola. Então, eu posso ir ou não posso ir. É um direito. Tá? É algo que eu uso se eu quiser. É facultativo. Agora, a partir do momento que eu tenho um dever jurídico, aí não é mais facultativo. Passa a ser algo compulsório. Por quê? Se eu não cumprir esse dever, eu vou estar incorrendo em um ilícito. Ilícito civil, se esse descumprimento estiver na esfera civil. Ilícito penal, também chamado de delito, se esse descumprimento estiver relacionado à área penal, né, esfera penal, ou eu posso estar incorrendo em uma infração ética, se esse descumprimento estiver relacionado à área administrativa. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, o ilícito civil é o descumprimento de dever legal ou dever jurídico, ou ainda obrigação contratual, gerando a necessidade de indenização caso haja algum tipo de dano à pessoa ou aos bens dessa pessoa. Vamos detalhar um pouco mais isso, tá? Então, a partir do momento que eu deixo de cumprir um dever, eu vou estar incorrendo em um ilícito. Tá? Eu falei que esse ilícito varia de acordo com a esfera relacionada ao fato. Se desse descumprimento surgir um dano, né? Se eu causar um dano a uma pessoa ou aos bens dessa pessoa devido ao descumprimento desse dever, eu vou ter a obrigação de reparar o dano causado. Tá? A obrigação de reparar esse dano causado recebe o nome de responsabilidade. Tá? Então, a responsabilidade, aqui no slide está civil, mas a gente pode falar de um modo geral. A responsabilidade profissional corresponde à obrigação de reparar um dano causado pelo descumprimento de um dever legal. Tá? Na área civil, essa reparação acontece via indenização, dinheiro. Tá? Então, se eu deixei de cumprir um dever, causei um dano à pessoa ou aos bens dessa pessoa, esse dano vai ser classificado como material ou dano moral, que a gente vai ver daqui a pouco. E aí, eu vou ter a responsabilidade civil de reparar o dano que eu causei, através de dinheiro. Isso na área civil. Na área penal, essa responsabilidade vai estar relacionada ao que determina um Código Penal. Então, pode ser multa, pode ser detenção, né? Ou seja, prisão. Então, isso vai estar determinado pelo Código Penal. Tá? E na área administrativa, ou seja, na área voltada para a esfera ética, isso vai variar também. Vai variar, a gente vai ver isso na aula de publicidade, tá? Então, pode ser, por exemplo, uma advertência, pode ser a suspensão do exercício profissional por 30 dias, pode ser a cassação do exercício profissional. Então, vai variar também, mas essa variação vai estar sujeita ao que determina o Código de Ética Odontológico. Isso na área administrativa. Então, você tem que entender que há diversas áreas. A área civil, a área criminal ou penal e a área administrativa, principalmente. Então, a responsabilidade vai variar de acordo com a esfera, a esfera, né, onde o fato aconteceu.
alguns fatos podem envolver mais de uma esfera, ou não, ou só apenas uma. Então, isso vai realmente variar. Então, voltando um pouquinho, ilícito, na visão de Nader, que é um pesquisador da área, é a conduta humana violadora da ordem jurídica e só o pratica quem possui dever jurídico. Então, quem possui só direito não tem como descumprir um dever. Se eu possuo só direito, como que eu vou descumprir um dever se eu não tenho um dever? Agora, o que acontece é que, geralmente, a gente não tem só direito, né? A gente também tem dever. Então, por isso que se torna complexo, né? Responsabilidade, já falei, né? A obrigação de reparar o dano, órgão do descumprimento, então, também já falei, né? E aqui nesse quadro a gente tem, tá bem didático, porque, ó, a responsabilidade civil é decorrente do ilícito civil. Quem que vai mediar isso? A legislação civil brasileira, principalmente o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Isso na área civil. A responsabilidade penal ou criminal decorre do ilícito penal ou delito. Quem que vai mediar isso? Legislação penal brasileira. Quem? Que códigos especificamente? Código Penal, Código de Processo Penal, leis penais esparsas e outros. Infração ética. Quem que vai mediar a infração ética? Código Ético das Profissões. No nosso caso, Código de Ética Odontológica. E também as resoluções do Conselho Federal de Odontologia. Então, vamos a um exemplo. Digamos que um profissional, que um cirurgião dentista, recebeu um paciente no seu consultório, um paciente com uma idade já avançada, com comorbidades, enfim, um paciente complexo. E aí esse profissional não teve o cuidado de realizar uma anamnese detalhada nesse paciente, já foi metendo a cara, fazendo um procedimento nesse paciente. Aplicou um determinado anestésico, esse anestésico veio a interagir com a condição sistêmica desse paciente, o paciente morreu. Tá? Isso não é comum de acontecer na odontologia. Tá? Pelo amor de Deus, não fiquem desesperados, achando que vocês vão matar os pacientes de vocês acidentalmente. Né? É uma situação bem extrema, bem rara na odontologia, mas pode acontecer. Tá? Enfim, então nesse caso, o que a gente consegue perceber é que, primeiro ponto, esse profissional teve uma conduta omissa, né? Ele se omitiu de realizar uma etapa do processo de trabalho que dele era esperado. Ou seja, anamnese. Acho que todo mundo aqui já está bem claro na cabeça de vocês a importância e a necessidade de realizar a anamnese. Então, a partir do momento que eu não realizo a anamnese, eu estou sendo omisso. Eu não estou realizando uma etapa que espera-se que eu realize. Tá? Então, eu estou descumprindo com um dever. Qual que é o dever? Aplicar o meu conhecimento a serviço da saúde do paciente. Tá? Então, se eu estou descumprindo um dever, eu estou incorrendo em um ilícito civil. Desse ilícito surge a necessidade de reparar o dano que eu causei. Ou seja, eu passo a ter responsabilidade civil diante desse fato. Eu teria que, em condições normais, eu teria que pagar uma indenização para algum tipo de dano que fosse causado nesse paciente. Mas o paciente morreu, né? Então a indenização provavelmente seria paga à família, né? Enfim, não entendo tanto dessa área jurídica, né? O meu conhecimento é mais geral e mais voltado para odonto, né? Enfim, então aqui a gente tem uma situação onde eu estou incorrendo na responsabilidade civil.
né, devido à conduta omissa diante desse caso. Tá? Além disso, eu executei uma conduta que está prevista no Código Penal. Que conduta é essa? Matar alguém. Então, lá no Código Penal, tem um artigo falando que é crime matar alguém e que a pena é detenção tantos e tantos anos. Então, se eu mantive uma conduta descrita no Código Penal, eu também vou ser responsabilizado na via penal. E, além disso, eu não cumpri com um dever que está previsto no Código de Ética Odontológica. O Código de Ética Odontológica estabelece como dever a realização de uma anamnese. Então, se eu não cumpro com esse dever, eu também vou ser responsabilizado na esfera administrativa. Né? Eu cometi uma infração ética. Então, esse é um caso muito intenso para demonstrar para vocês uma situação onde o profissional pode vir a ser responsabilizado na esfera penal, na esfera civil e na esfera administrativa. Então, ele teria, digamos que ele teria que pagar a indenização para a família, seria preso e ainda teria o seu diploma cassado. Tá? Enfim, é um exemplo bem realmente extremo. Tá? Não fiquem desesperados, não. Então, vamos continuar falando agora um pouquinho sobre culpa. Tá? Então, culpa. Primeiro ponto é que a gente precisa entender que nem todo dano experimentado pelo paciente vai ser atribuído a vocês. Isso porque esse dano pode ser produzido por N situações. Por outro profissional que atendeu esse paciente, por uma queda desse paciente. Né? Na verdade, queda que eu falo é acidente no modo geral. Né? Pela falta de assiduidade desse paciente, as orientações que você deu. Enfim, por isso que há no direito o que a gente chama de relação de nexo de causalidade. Então, diante de um processo, seja ele civil, penal ou ético, caberá ao perito investigar, analisar aquele caso e tentar estabelecer uma relação entre o dano e a conduta executada pelo profissional. Então, só vai haver a responsabilização do profissional se for comprovado esse nexo de causalidade. Se for comprovado que esse dano foi produzido pela sua conduta. Tá? Essa conduta pode ser uma conduta por ação ou por omissão. Então, eu posso fazer algo de forma ativa que levou um dano ao paciente, por exemplo, uma instrumentação inadequada dos canais radiculares, que levou a uma perfuração radicular, ou eu posso provocar um dano devido a uma omissão. Por exemplo, eu deixei de fazer a anamnese, né? Então eu me omiti. Então tem uma diferença entre essa conduta ativa e essa conduta passiva. De modo geral, as condutas inadequadas que levam a danos no paciente são classificadas em dois grandes grupos. As condutas culposas e também chamada a iatrogenia. Então, nas condutas culposas, a gente tem a negligência, a imprudência e a imperícia. Alguém já ouviu falar desses termos? Faz alguma ideia da diferença entre eles? Sim. Eu já fui pego por negligência no quartel uma vez. E aí, Cris, o que é que você lembra sobre isso? Ou não lembra? Eu só fui preso 15 dias.
Tá rindo, né, José? Tu gosta. Gi, você lembra? Ou você sabe, na verdade, a diferença? Sim, professor. Na negligência é quando você sabe, né, por exemplo, o procedimento, mas é negligente na hora de praticar. E na imprudência é quando você, por mais que tenha realizado o procedimento, alguma coisa, você deixou passar algo ou foi imprudente em determinada situação. E a imperícia é quando você verifica que houve algum desses, ou foi uma negligência do profissional, ou também do paciente, no caso, né, que omitiu alguma coisa, e a imprudência, ou que realizou algum procedimento erroneamente. Acho que é isso. Vamos lá. Tá no rumo. Negligência, também chamada de conduta omissiva inadequada. Então, na prova, eu posso colocar negligência ou conduta omissiva inadequada. São sinônimos, tá? É quando eu deixo de realizar uma tarefa, uma etapa, algo que esperava-se que eu realizasse, tá? Naquele exemplo que eu falei, né, do paciente com diabetes, não realizar a anamnese foi uma conduta omissiva minha, né? Eu agi com negligência, tá? A imprudência é quando falta cautela, é quando falta cuidado, é aquele profissional que mete a cara e, né, não se planejou muito bem, não se organizou muito bem, tá? Por exemplo, se eu não realizei a anamnese e ainda assim eu segui em frente, eu fui imprudente. Por quê? Eu não estou agindo com cautela, eu não estou agindo com cuidado, eu estou vivendo perigosamente. Porque atender um paciente idoso com diabetes sem ter realizado a anamnese prévia é pedir problema, né? Então, eu estou sendo imprudente. A imperícia está relacionada à habilidade, ao conhecimento técnico-científico. O imperito é aquele que realiza um procedimento para o qual ele não tem conhecimento técnico-científico suficiente. Então, se eu não sei, se mesmo sendo graduado em odontologia, eu não tenho habilidade para realizar um procedimento de implante e ainda assim eu realizo, eu estou agindo com imperícia, porque eu não tenho conhecimento para isso. Eu tenho a atribuição legal para fazer o procedimento, tá? Mas eu não tenho conhecimento, eu não tenho habilidade, não tenho preparo para realizar esse procedimento. Então, se eu fizer isso, eu estou agindo com imperícia. Então, algumas situações, elas terminam envolvendo negligência, imprudência e imperícia, tá? Algumas situações, elas não são tão isoladas, né? Ah, só fui negligente, ou só fui imprudente, né? Algumas vezes sim, algumas vezes a gente termina sendo todas elas ao mesmo tempo. E a culpa concernente? Fazem a mínima ideia do que significa? Já tinha contato com algum paciente na clínica ou não? Na clínica que eu falo é do Uniceplac mesmo. Não, né? Não, professor. Tá. Quando vocês começarem a clinicar, vocês vão perceber que tem paciente que é mais responsável, que escuta o que você fala, que tenta seguir as orientações que você dá, né? São pacientes mais certinhos, digamos assim. Tem paciente que não, que é mais irresponsável, que é mais desleixado, enfim, que não segue as orientações que vocês passam, tá?
Se o dano for provocado, né, se ocorrer um dano e for constatado que o paciente teve uma participação nesse dano, ou seja, que a conduta executada pelo paciente contribuiu para a produção desse dano, aí a gente está falando de culpa concernente. É uma culpa onde o clínico, o profissional, tem culpa. Tá? Porque se fosse a culpa só do paciente, a gente estaria falando de culpa exclusiva de terceiros. Na culpa concernente, o profissional tem culpa, mas o paciente também tem. Tá? Como a Aldenilda colocou no começo da aula, aquele paciente que não segue as orientações. Olha, fulano de tal, você precisa tomar o remédio tal, tantas doses, durante tantos dias. O paciente não faz isso. Daí, algum dano é produzido. Então, nesse caso, a gente está falando de uma situação que envolve culpa concernente, culpa dos dois, profissional e paciente. Nessa situação... Mas, professor... Oi, Mirelle. Se ele não, por exemplo, né, não tomou a medicação e se eu instruir, então a culpa não seria apenas dele? Porque o meu trabalho eu fiz. Exatamente, Mirelle. Se você conseguir comprovar, se você tiver a receita guardadinha, né, e você comprovar que você passou esse medicamento, aí a gente não está falando de culpa concernente. Bem colocado. A gente está falando de culpa exclusiva do paciente, né? Agora, tem casos em que o profissional também tem alguma culpa. Não saberia falar para vocês um exemplo agora, né? Mas alguma situação pode envolver culpa de ambos os lados. Havendo a comprovação de que o paciente tem culpa, a indenização a ser paga por vocês é reduzida. Tá? Então, como vocês têm culpa, vocês ainda assim vão ter que pagar a indenização, caso o fato esteja relacionado à área civil. Tá? Né? Só que, comprovada a culpa do paciente, aí esse valor abaixa. Tá? Aqui, ó, é o que fala o artigo 945 do Código Civil. Mirelle, você lê para a gente, bem? Desculpa. Uma eventual reparação, que em regra é em dinheiro, será proporcionalmente minorada conforme a relevância da conduta do paciente na origem do dano. Obrigado, viu? Então, aqui, ó, proporcionalmente minorada. Né? Quem vai ser responsável por realizar esse cálculo, né? Essa análise, é o perito. Tá? Iatrogenia. Tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar de iatrogenia. O que vocês acham que é? Bate-papo. Erro profissional. Tá. Thaís falou que é erro profissional. Alguém discorda dela? Por que eu pergunto isso? Porque é muito comum as pessoas tratarem erro profissional e iatrogenia como sinônimos, quando, na verdade, não são sinônimos. Tá? Erro profissional é uma coisa e iatrogenia é outra. Essa confusão, ela existe mesmo, inclusive entre profissionais já formados, enfim, e atuantes na clínica, né? Isso decorre da falta de um conhecimento mais profundo da ciência jurídica, tá? Então, erro profissional é quando eu cometi um erro, né? Por N motivos, né? Ou porque eu não sabia realizar procedimento, ou porque
aquele instrumental estava viciado com algum tipo de, né, de falha que facilitou com que ele quebrasse, ou, enfim, por várias condições, tá? E a heterogenia é uma situação, né, para esse erro se caracterizar como iatrogenia, há necessidade de todo um contexto. Que contexto é esse? O paciente deve ter uma determinada situação, né, um determinado agravo em saúde, para o qual não existe uma variedade de tratamentos disponíveis. Tá? Então, digamos que a Thaís está com uma doença bucal, né? Alguma situação ali na cavidade bucal dela, e eu não tenho muitas formas de ajudar a Thaís. Só tenho uma única forma de tratamento para resolver esse problema da Thaís. Tá? Ainda assim, eu quero fazer isso, porque eu como profissional de saúde, me sinto na necessidade de ofertar a Thaís, né? de propiciar a Thaís uma saúde melhor. Tá? Então, mesmo sabendo que só tem uma única forma de resolver esse problema, e mesmo sabendo que há um risco de ter algum tipo de situação adversa durante esse tratamento, eu ainda assim me arrisco a fazer. Porque o meu objetivo é levar saúde para ela. Tá? Então, é um objetivo nobre. Eu quero resolver o problema dela. Então, se nessa situação for desencadeado um erro, e se for comprovado que só havia uma única forma de resolver esse problema, aí sim haverá um entendimento jurídico de que trata-se não de um erro qualquer, mas de uma iatrogenia. E aí, nesse caso, a legislação, né, o entendimento jurídico tende a reduzir a indenização que eu vou pagar, ou tende a aliviar a pena. Afinal, meu objetivo era nobre. Eu queria ajudar a Thaís, eu queria levar a saúde para ela. Né? Só tinha uma forma de fazer isso. Tá? Então, percebam a diferença. Tudo bem? Não confundam mais iatrogenia com erro profissional. Se já estão tendo contato com isso hoje, não justifica que vocês continuem chamando qualquer erro profissional de iatrogenia. Tá? Elinha, pode falar. Professor, desculpa, eu não consegui entender a diferença de um para o outro. Tá. Vou falar mais uma vez, então. Mais uma vez não, mais várias vezes, até vocês entenderem. Tá, obrigada. Então, assim, digamos que você esteja com um problema de saúde, com uma situação de saúde bucal, e não existe uma grande quantidade de tratamentos disponíveis para resolver o seu problema. Tá? Então, você tem um determinado problema e só tem uma técnica disponível para resolver esse problema. Só tem uma forma de resolver esse problema. Tá? Eu tenho consciência de que, nessa situação, diante do seu problema e diante de uma única forma de resolver ele, eu posso correr o risco, né, de me deparar com alguma situação adversa. Nossa, a Kelinha está com problema, só tem uma técnica para resolver, né? Há o risco de eu fraturar esse dente, ou há o risco de eu perfurar esse canal. Mas só tem essa forma de fazer. Então, eu vou ter que fazer, porque ela é minha paciente, eu sou profissional de saúde, eu me sinto no dever de zelar pela saúde da Kelinha. Então, eu vou fazer. Eu faço, tá? Se dessa situação, se desse contexto específico surge um erro,
ou surge algum tipo de problema, a gente está falando aqui, nesse caso, de iatrogenia. É diferente de qualquer erro profissional. Por exemplo, a Mirelle foi no meu consultório, tinha uma variedade de formas de eu fazer o tratamento dela. E eu escolhi uma forma. E, dessa forma, ocasionou-se um erro. Ou então, a Mirelle foi no meu consultório, eu estava com a lima velha, a lima fraturou no dente da Mirelle. Ou então, a Mirelle foi no meu consultório e ela pediu que eu fizesse um procedimento X. Eu não tinha muito conhecimento, mas já tinha visto por alto e eu fiz e deu um erro. Então, são situações diferentes. Tá? O erro profissional, ele é causado por uma variedade de motivos. Seja por equipamentos com falta de manutenção, ou por instrumentos velhos ou mal preservados, ou pela falta de habilidade e conhecimento, enfim, por uma série de motivos. A iatrogenia não. A iatrogenia demanda esse contexto particular que eu falei para vocês. Deu para entender, Kelinha? Sim, professor, agora eu entendi. Obrigada. Então tá bom. Imagina. A Thaís falou, e olha que aprendemos isso durante o curso. Então, Thaís, mas é porque nem todo mundo tem conhecimento, né, dessa ciência jurídica. Então, principalmente alguns professores que, durante a graduação, não tiveram contato com ontologia legal, né? Então, esse linguajar, digamos assim, jurídico, ele realmente não é de fácil acesso a todo mundo, né? Não é todo mundo que tem essa aproximação, que tem, tá? Então, é comum mesmo, não é porque o professor não sabe, não, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. É pela falta de contato mesmo, né? Não teve a disciplina, ou a área de conhecimento é um pouquinho diferente, diferente, né? É a mesma coisa, por exemplo, quando eu vou falar de prótese, eu não sei, eu não entendo tanto de prótese. Então, eu posso terminar usando algum termo que não é adequado, tá? Então, isso acontece mesmo, tá? Mas eu estou aqui exatamente para isso, para colocar vocês no rumo, pelo menos nessa área, né, da odontologia legal. Tudo bem? Dano, né, para fechar a aula de hoje. Dano, todo e qualquer prejuízo sofrido por alguém. Tá? O dano, do ponto de vista jurídico, pode ser classificado como dano material e como dano moral. O dano material na verdade, ambos são fáceis de entender, né? É fácil entender a diferença. Dano material é quando eu causo algum tipo de agravo físico nesse paciente, ou algum tipo de agravo que atinge os bens desse paciente. Tá? Então, por exemplo, tratamento endodôntico inadequado que levou à perda do elemento dental, né? Ou restauração, né? Na verdade, um procedimento restaurador que eu fiz de forma muito invasiva e que levou à exposição pulpar, né? Enfim, nesse último caso é mais relativo, né? Porque algumas lesões são mais profundas mesmo e predispõem à exposição pulpar, então não seria um caso tão adequado. Vamos ficar no primeiro caso mesmo, né? Um tratamento que eu fiz de forma inadequada, né? Que causou uma infecção, né? Odontogênica, o paciente perdeu o dente, né? Enfim, então seria um dano material. Então, para esse dano material, há a necessidade de estimar
em valor, em dinheiro, para reparar esse dano que foi causado. Então, o perito vai analisar esse caso, né, vai analisar o paciente, condição sistêmica, condição de saúde bucal, a conduta executada pelo profissional, e a partir desse conjunto de informações, ele vai falar, olha, para colocar um implante, né, para repor o elemento dental perdido desse paciente, vai haver necessidade do valor XXX. R$ 1.500 ou mais, nem sei quanto é que custa. Tá? Então, dano material. O dano moral, ele é diferente, ele é mais complexo de você estimar. Né? Porque como que você vai estimar a dor do outro? Como que você vai estimar o sofrimento psíquico do outro, a angústia do outro? É muito difícil, né? Você colocar em dinheiro o sofrimento psíquico, a angústia, a dor. É muito mais fácil você identificar, né, quanto custa colocar um implante. Agora, quanto custou, entre aspas, a dor do outro, né, aí é muito difícil. Mas, assim, a justiça tenta, né, pelo menos de alguma forma, tentar reparar isso em dinheiro. Então, tem essa diferença entre dano material e dano moral. Gente, era isso que a gente tinha para conversar hoje. Tá? Alguma dúvida, algum comentário, enfim, querem acrescentar mais alguma coisa? Deu para entender? Eu acho que está tranquilo, professor, assim, por mais que sejam termos bem técnicos, jurídicos, deu para ficar esclarecido. Sim, Gisele. Eu tenho consciência, tá? Que para vocês é tudo muito novo, né? São termos, são conceitos muito diferentes, né, do que vocês vinham tendo até aqui. Mas, né, com essa aula, vocês podem até rever ela depois, com o material que eu coloquei no Ava, vocês vão conseguir, aos poucos, se apropriar desses conceitos, tá? Eles vão ser cobrados na avaliação, porque eu tenho que cobrar alguma coisa, né? Mas não se preocupem que não vai ser nada tão complexo, não. Até porque eu também não sou advogado, não tenho formação em direito. Né? O que eu tive foi um contato em cursos, né? Em outros momentos, né? Em leituras. E aí eu tenho essa noção geral também, mas eu não sou um especialista em direito, não, tá? Então, o nosso foco é realmente pegar essa noção mais geral mesmo. Vamos fazer uma frequência aqui rapidinho. Professor, eu queria fazer agora um pedido. Por favor, fique à vontade. Na semana que vem, no próximo sábado, a gente vai iniciar uma reposição de prática, aula prática e imaginologia. E um pedaço da turma, metade da turma vai a semana que vem e na outra semana. Aí, na semana que vem, não sei se é a aula assíncrone ou não. É assíncrona. Ah, tá. Então, não é nessa, na outra que a gente queria pedir. Porque nessa que vai ser assíncrona, tem como a gente ir fazendo durante o dia, né? E para postar, não sei como é que vai ser a atividade. Só que na outra de outubro, a gente queria pedir que terminasse a aula, se for possível, fosse nesse horário, tipo umas 11h30, porque a gente tem que estar 1 hora na faculdade, tem colega que mora em Valparaíso, Lusiana, em outros lugares, se possível. Pode deixar. Pode deixar que a gente termine 11h30, tá? Essa aula de hoje, ela foi bem mais expositiva, né? Vocês participaram menos. Então, termina sendo mais rápido, né? Quando eu fico falando aqui direto, ela corre mais rápido. Mas a aula do dia 3, ela é mais discursiva, mas a gente consegue dar uma agilizada também, tá? Professor, eu tenho 2 recados. A Hanna me mandou mensagem no início falando que não ia conseguir participar e tudo, porque aconteceu um problema com o cachorrinho dela, foi envenenado. O cachorrinho dela, ela foi enterrar, o cachorrinho morreu. Aí ela estava sem clima,
sem clima para assistir. E outra coisa também é eu pedi para postar a aula o mais rápido possível para quem não conseguiu acompanhar direitinho, então até para o pessoal que quer revisar para pegar aí. Inclusive, eu acho que a da semana passada, eu acho que ainda também não está no. Não foi? Não. Deixa eu ver aqui. Nossa, gente, desculpa. Enfim, agora, acabando a aula, eu já posto tudo, tá? Eu achei que eu tivesse colocado. Deixa eu ver rapidinho aqui. Bruno, foi postado assim. Deixa eu ver se eu compartilhei com vocês. Bioética, eutanásia e menino de ouro. Nossa, eu não consigo ver o e-mail que eu compartilhei. Acho que não foi não mesmo, hein? Acho que eu compartilhei só com o pessoal do quarto noturno, né? O quarto noturno está aqui. Eu vi. Agora vocês não. Vocês do quinto eu esqueci. Bacana, hein, professor? Não, compartilhei sim. Vocês me Odonto 2 Faciclac? Ah, sim, foi. Então deve ter ido no e-mail da turma. É que, na verdade, o pessoal estava procurando no Moodle. Não, gente, mas o Moodle, eu não consigo, na verdade, eu não conseguia colocar por conta da minha internet. Agora que eu mudei, eu vou tentar colocar, mas eu compartilhei com o e-mail de vocês. Na verdade, todas as aulas estão compartilhadas com o e-mail de vocês, tá? Então, eu vou tentar colocar no Moodle, vou ver se dá certo. Os outros professores estão colocando no Moodle também, ou não? O que ficou acordado com a Maria Letícia é que tudo seria colocado no Moodle, né? Ah, tá. Esse e-mail da turma, só eu e a Gisele que temos acesso. E aí eu não me atentei a olhar no e-mail, né? Porque como todos os outros professores estão colocando no Moodle, eu não me atentei a olhar no e-mail, então eu não compartilhei com a turma. Então tá tudo no e-mail, Bruno. Tá? Tá joia. Mas eu vou colocar no Moodle para vocês. As outras turmas não têm reclamado disso. Então, para mim é mais fácil compartilhar com o Drive. Mas, com vocês, já que vocês pediram, eu vou colocar no Moodle. Então, olha lá que está tudo no Moodle, viu? Todas as aulas. Tá, joia, professor. Desculpa aí que foi falha minha, então, que eu não dei uma olhada. Imagina, sem problema. Eu também, professor, peço desculpa, porque eu nem olho esse e-mail, é muita coisa. Tá no Moodle, tá, gente? Enfim. Pri, semana que vem atividade, sim. A gente não vai ter aula síncrona, tá? A gente vai ter aula assíncrona. Lembre-se de entrar no grupo, tá? Porque as atividades são em grupo. Então, você que está sozinha, né? Assim, que não está exatamente na sua turma, tenta se encaixar em algum grupo. Bem, vamos lá. Qual é o nome da pessoa que está sozinha? A Priscila Macedo. Priscila, você está no grupo de odonto legal? Tá, ela tá com o quarto. Ela já tá em um grupo. Ah, certinho. É porque ela entrou no grupo da nossa turma e a gente já encaixou ela. Sana. Não. Alguém me coloca em qualquer um. Sana, já entra no grupo também, viu, Sana? Ó, já teve até trabalho anterior também, tá? Então, corram, gente, né? Porque os trabalhos são em grupo mesmo, não é individual. Enfim, vamos lá. A Aldenora está aí, a Aline também, Fábio também, Mariel. Mariel está caladinho, né, Mariel? Também. Estou aqui, professor. Estou aqui. Porque eu estava colocando ele para dormir. Ah, tá. Dormir nessa hora, Mariel? A noite não vai deixar vocês dormirem, hein? Pois é. A Mônica também, o Pedro também tá, o Matheus faltou.
Interessante, o Matheus está com muitas faltas. Thalita também está aí. A Juliane também. Na verdade, Thalita Paula, né? Tá aí? Porque a Couto tá. Acho que a Paula faltou, né? A Ju também tá. A Yasmin também. Giovana também. Gisele também. Hanna. Hanna eu não vou colocar nem falta, gente, porque eu não tenho coragem, sabe? De cachorro, assim. É ser humano para mim. É igual a vocês, para mim, sabe? Então, Isabelle também. Ketson também. Kelly também. Lucas também. Luciana. Lucinei. Marcela. Marcela faltou, gente? A Marcela. Professor, ela parece que ela estava de serviço, porque ela é controladora de voo. Ela está com uma observação aqui. Dá falta para ela não, que ela cuida da gente lá no ar. Maria está aí, a Mirelle também, Thaís também, Guimarães, o Eric está aí. O Eric faltou? Faltou, né? A Celiane está caladinha também. Ah, nem está aqui, né? Celiane está danada, hein, gente? Mas ela tava, professor. Deve que ela saiu há pouco. Pois é, não está aqui agora não. A Pri está aí, a Thalita, Couto também, Davi também tá, Bruno também, Andressa também, Cris, Carlos, Gabriel, Sana também, Sheila também. Então tá. Então é isso. Bem, já está tudo certo. Bom final de semana. Vamos fechar a aula. Eu coloquei, bem. Coloquei, tá? Coloquei presente em você. Bom final de semana.